Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre grafos, tá? Conceitos, aplicação, representação, tá? Espero que estejam todos bem animados aí com preparação para a OBI e eu espero que possa ajudar. Basicamente, nós vamos falar inicialmente sobre o que é um grafo, tá? Os principais conceitos relacionados a grafo, e depois nós vamos abordar um probleminha nesse vídeo, que é da OBI e está presente no URI, problema chamado chefe. Tá? Então vamos lá. Grafos, basicamente, são estruturas matemáticas que permitem relacionar codificar relacionamentos entre pares. Então, no final das contas, nós temos aqui um conjunto de vértices, tá? E um conjunto de arestas, onde esses vértices eles podem ter relações entre si, e essas relações são justamente as arestas. Tá? Você pode pensar em uma aresta como uma conexão também, certo? Então, ó, essas conexões geralmente elas são par a par, são representadas por linhas diretamente. Basicamente, existem dois tipos de grafos, que são os grafos direcionados e os grafos não direcionados. Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre grafos não direcionados e depois vamos para direcionados. Tá? Os grafos não direcionados, eles possuem relações ou conexões de sentido duplo. O que é que isso significa na prática? Imagine o seguinte, existe aqui uma conexão entre 1 e 2, logo existe uma conexão entre 2 e 1. Você pode pensar nisso também como uma via de mão dupla, literalmente, na realidade. Supondo que isso é uma cidade e isso é outra cidade, a ideia é que exista um caminho para ir e um caminho para voltar. Tá? E se esse caminho for o mesmo caminho, assim, possuir a mesma distância, né? É o ideal, né? Então, a ideia é essa, tá, pessoal? No caso dos grafos direcionados, o fato de existir um caminho entre 1 e 3, por exemplo, não necessariamente significa que você tem um caminho de 3 para 1. Então, essa é a grande diferença entre um grafo direcionado e um grafo não direcionado. Todas as relações elas possuem apenas um sentido e isso determina, por exemplo, o quanto um grafo ele pode estar conectado ou não. Ele pode estar, conexo. A principal característica de um grafo conexo é que existe um caminho de qualquer vértice para qualquer outro vértice. Então, por exemplo, se você for aqui, ó, nesse caso, esse grafo aqui ele é um grafo conexo. Tá? Porque existe caminho de qualquer vértice para qualquer outro vértice. Certo? Uma vez que nós podemos usar qualquer aresta para caminhar dentro desse vértice. Já aqui, nesse caso, esse grafo não é conexo, porque se você for parar para pensar, você pode ir do 1 para o 2, mas não existe caminho de volta do 2 para o 1, certo? Ou do 5 para o 2, ou do, sei lá, 7 para o 1. Tá? O 1 ele é praticamente isolado, ele só tem como sair, mas não tem como chegar. Ninguém consegue chegar no 1, basicamente. Certo? Os grafos direcionados eles são arestas, são pares ordenados. Tá? Você pode denominar as arestas do seguinte modo. Supondo essa aresta aqui 1, 2. 1 indica o local onde o vértice está saindo e 2 o local onde o vértice está chegando. Nesse caso aqui, por exemplo, esse conjunto de arestas ele está escrito de forma resumida. Porque existe aqui uma aresta
1, 2, e também existe uma aresta 2, 1. Ela está implícita aqui, certo? Mas existe, porque você pode caminhar, tá? Então, basicamente, é isso. Outra coisa importante é que o self loop, tá? Uma aresta que chega daqui para cá, ou seja, ela sai do 4 e chega no 4, é permitido no grafo direcionado. Já no grafo não direcionado, esse tipo de situação não é permitido. Ok? Grau de um vértice. Vamos falar primeiro sobre grau de vértices em grafos direcionados. Basicamente, o número de arestas que saem mais o número de arestas que chegam determinam o grau de um vértice. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do 3 que está bem claro. Eu tenho uma aresta aqui chegando, certo? Essa aresta aqui está chegando no 3 e essas duas estão saindo. Essa e essa. Então, veja, nesse caso, o grau do vértice 3 é 3. Certo? Ok. Outra coisa importante é, no grafo direcionado, supondo que V2 é um vértice e é vizinho de V1, não necessariamente V1 é vizinho de V2. Certo? É necessário que exista uma aresta ligando, por exemplo, V1 para V2, para que ele seja considerado vizinho também. O grau de um vértice em grafos não direcionados é simplesmente o número de arestas. Então, basicamente, nesse vértice aqui 1, nós temos a quantidade de arestas que chegam e saem no vértice. Então, nesse caso, 2. Okay? E no grafo não direcionado, se V2 é vizinho de V1, obrigatoriamente V1 é vizinho de V2. Tá? Ok. Vamos falar um pouco sobre aplicações. Grafos, no geral, eles podem ser usados para modelar conexões em redes sociais. Tá? É muito comum esse tipo de uso. Geração automática de cenários e labirintos. Rotas e caminhos. Muito, muito comum, muito utilizado, por exemplo, em situações onde você tem aplicativos, né, de localização, enfim, teoria dos jogos, algoritmos para jogar jogo da velha, damas ou xadrez, redes de transporte. Existem outras também, tá? Essas eu diria que são as mais usadas mesmo. Existem N situações no cotidiano que você pode modelar como um grafo. Vamos falar um pouco sobre representação de grafos, e aí agora puxando um pouco para programação mesmo. Tá? Nós podemos representar um grafo usando uma matriz de adjacência. Então, suponha que você tem um grafo com a quantidade A de vértices. Então, a matriz ela deve ter tamanho A por A. Tá? Então, supondo nesse caso aqui, ó, que eu tenho esse grafo que possui 7 vértices. Então, eu tenho 7 colunas e 7 linhas. Nós podemos representar uma ligação de I para J igual a 1. Então, nós temos essa aresta aqui, ó, 1 para 3. Então, no vértice 1, eu tenho uma ligação com 3, certo? No vértice 1 também eu tenho uma ligação com 2, que é o que está aqui. Okay? Uma coisa importante que precisa ser esclarecido é que se você usar uma matriz, um grafo não direcionado, só há necessidade de usar uma parte da matriz, certo? Nesse caso, essa parte aqui, ó. Certo? Quando você usa o grafo direcionado, você usa toda a matriz. Quando você usa um grafo não direcionado, você só usa metade da matriz, a metade superior. Certo? Por quê? Porque nesse caso, você só precisa
um vértice ele já representa duas conexões. Então, por exemplo, ó, supondo que esse grafo ele fosse não direcionado, se existe uma conexão entre 1 e 2 aqui, você não precisa representar isso aqui e aqui. Não haveria necessidade. Basta representar em um lugar só. E aí modelar os seus algoritmos somente nessa área. E aí você até restringiria um pouco o tamanho do teu espaço, né? Para poder fazer iterações e loops. Isso, consequentemente, influenciaria no tempo de execução do teu programa. Nós temos aqui uma representação em C, tá? De um grafo. Essa representação ela pode ser depois utilizada. Nós vamos disponibilizar esse material para vocês, para quem gosta muito de programar em C. Basicamente, nós temos aqui um tipo peso. Você usa esse tipo de situação quando a aresta ela possui um valor associado a ela para indicar, por exemplo, a distância entre dois vértices. É só um exemplo, tá? Mas pode ser outro tipo de peso também. Mas normalmente é muito usado quando você está em problemas que envolvem caminhos, e aí esse caminho tem uma distância. E aí você precisa saber qual é o melhor caminho. Basicamente, é nesse tipo de situação que você usa, por exemplo, o tipo peso, para indicar as ligações, as arestas, no caso, né? E aqui nós temos o tipo grafo definido, que tem os vértices, as arestas, certo? Representação de grafos em lista de adjacência. É muito tranquilo também, esse tipo de representação, é bem bacana. Você usa um vetor de vetores, digamos assim, onde esse vetor aqui, inicialmente, ele possui o tamanho da quantidade de vértices, tá? Onde cada posição ele representa diretamente um vértice. E o vetor interno a esse vértice, digamos assim, possui as ligações, apenas as ligações. Então, supondo que eu tenho aqui 1, por exemplo, possui ligação com 2 e 3, então está aqui representado. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Você pode imaginar isso como uma lista, pode ser um ponteiro também, certo? Para um outro vetor, tá ok? Pode ser um vetor de ponteiros, contanto que as posições dos vértices sejam preservadas. E aí nós temos uma representação de lista de adjacência em C. Tá? Esse material será disponibilizado. Okay? Basicamente o que tem de novo aqui é que os tipos eles estão separados em structs. Tá? Grafo, vértice e adjacência. Certo? Nós temos também uma representação em C++. É uma representação simples. Tá um pouco modulada também, onde a gente tem um método específico para adicionar aresta, mas veja, só para explicar bem rápido, nós temos um vetor aqui, ó, que representa o tamanho do grafo, tá? Nós temos as arestas adicionadas aqui e depois um método para printar o grafo, tá? Veja, quando eu adiciono a aresta, basicamente o que é que eu faço? Eu indexo o vetor de vértices e nesse vetor eu adiciono a aresta V. Tá? Então esse print aqui ele dá esse resultado aqui. E veja que esse grafo aqui é exatamente aquele que a gente estava representando no vídeo, no slide anterior. Quando você deve usar uma matriz ou lista? Você precisa analisar, por exemplo, a densidade do grafo, as operações em que se deseja fazer. Por exemplo, se você precisar fazer alterações no grafo durante
dinamicamente, ou seja, durante a execução do teu programa, eu não recomendo que você utilize, por exemplo, lista de adjacência, tá? Principalmente em grafos direcionados. Grafo muito denso, é interessante você usar, por exemplo, matriz de adjacência. Então, analise esses fatores aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o problema O chefe. Tá? Basicamente, o problema O chefe é dado da seguinte forma. Será dado um conjunto de gerentes, certo? Identificados de 1 a n, e para cada gerente será atribuído uma idade. Isso é tudo dado pelo problema, certo? E um conjunto de subgerentes diretos, ou seja, um conjunto de conexões diretas para cada subgerente. Então, nesse caso aqui nós temos, por exemplo, o gerente 1, ele possui idade 21 e tem duas ligações diretas, uma com 2 e uma com 3. E para cada vértice é a mesma coisa, até que se forma esse conjunto aqui de ligações. Tá? A principal pergunta do problema é o seguinte: dado um gerente A, identifique o gerente mais jovem de A. Então, o chefe de A com a menor idade. Então, basicamente, supondo que A seja 7, ele quer saber qual é o gerente, direto ou indireto, de 7, que tem a menor idade. Então, pode ser 6, pode ser 4, pode ser 3 e pode ser 1. Certo? Por quê? Veja, o 4 ele é um gerente direto de 7. Nesse caso, vamos colocar aqui 18 por enquanto. E 6 também é gerente direto de 7. Mas 6 ele é gerenciado por 3 e por 1. Então, nesse caso, você precisa verificar todos para saber se não tem nenhum menor do que esse 18 aqui, por exemplo. Nesse caso, não tem. Então, o gerente mínimo de 7 é o 4, que possui idade 18. Às vezes, ocorrerão trocas nas posições dos gerentes. E isso é o problema, porque muda toda a estrutura do grafo. Tá? Se o grafo fosse só determinar o valor mínimo de cada gerente, isso seria muito simples, você conseguiria fazer isso de certo modo em tempo constante, dependendo da forma como você implementa. Tá? Agora, nesse caso aqui, não é possível, você vai precisar usar algoritmos de busca. Então, basicamente, você precisa receber os dados da idade, criar os vértices, tá? E a cada vértice deve ser atribuído essa idade aqui. Eu sugiro que você use um struct para fazer isso, tá? Onde cada gerente ele vai ter, digamos assim, um identificador e a idade, digamos assim. Você precisa receber as relações de gerência A, B, por exemplo, onde A gerencia B, ou seja, 1 gerencia 2, 1 gerencia 3, e ele vai dar isso explicitamente lá. E com essa informação você vai adicionar as arestas do grafo. E aí, depois você vai precisar responder as perguntas. P, A, por exemplo. Tá? Se não houvessem trocas, a solução seria essa. Tá? De cara. Daria para preencher esse vetor aqui enquanto você recebe os valores. E desse modo você teria a solução assim, em tempo constante. Seria apenas indexar o valor do array, você retornaria. No entanto, nesse caso, veja, supondo que ele pede para você trocar 4 com 2, essa solução que nós tínhamos inicialmente, ela vai mudar praticamente na sua totalidade.
todos os vértices que estão vermelhos, eles sofreram alterações, certo? Todos os vértices que estão assim com o índice vermelho é porque sofreram alterações. Então veja que qualquer troca envolve, por exemplo, mudanças tanto na parte de baixo quanto na parte de cima do grafo, para cada vértice que é alterado. Vamos tentar entender como a gente pode resolver esse tipo de problema. Basicamente, o que é que você precisa fazer? O ideal é que você realize as trocas sempre que necessário. Se você garantir que depois da sua troca o seu grafo ele vai estar estruturado como deve ser, você só precisa fazer uma busca e encontrar quem é o chefe mais novo de um determinado vértice. Tá? A melhor forma de você fazer isso é utilizando o algoritmo BFS. O DFS também daria certo. Depois eu explico o DFS em uma próxima aula, mas basicamente o BFS consiste no seguinte. Você vai passar por todas as ligações de um determinado vértice. Enquanto houver conexão, você vai passar por esses vértices apenas uma vez. Apenas uma vez. Então, essa é a principal característica do DFS. Você não vai ficar perdido no gráfico. A gente vai simular o algoritmo aqui e você vai ver que ele é um algoritmo bem objetivo. Então, basicamente, ele usa duas estruturas auxiliares, que nesse caso é uma fila, e um vetor para você indicar qual foi o vértice que foi visitado. Pode ser um vetor de booleano ou um vetor com zeros e uns, certo? Basicamente, você inicializa o vetor todo em zero ou todo em false, no caso, né? E aí suponha que o problema ele te pede o gerente mínimo de 7. Veja que aqui ó, a gente já trocou inicialmente o 2 por 4. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar o vértice que ele está me pedindo na fila e entrar no loop. Tá? Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou continuar nesse loop. Certo? E aí basicamente o que é que eu vou fazer? Retiro o 7 da fila, eu visualizo todos os chefes diretos de 7 e adiciono na fila. Então, 6 e 2 foram adicionados. Em seguida, marco 7 como visitado. E outra coisa, aqui, nesse caso, nós precisamos verificar qual é a idade, né? Só que o 7 ele não se autogerencia. Então, nesse caso, você mantém o 7 em infinito mesmo. Tá? E aí você remove o 6 da fila. Tá? Marca o 6 como visitado e veja. O 6 é um chefe de 7 e é menor do que infinito a idade dele. Então, eu retorno. Eu atualizo lá para 22. E agora eu adiciono as minhas duas ligações, meus dois chefes diretos de 6, que são 3 e 2. Então, nesse caso, está aí adicionado 3 e 2. E agora vamos para o próximo elemento. Eu tiro o 2 da fila, e aí eu tenho que a idade de 2 é 33, ó, veja, é maior do que 22, então marco o 2 como visitado. Como o 2 não tem chefe, então não faço nada. Só removo o próximo elemento da fila, que é 3. Certo? Marco o 3 como visitado. Verifico a idade do 3. Ó, ainda é maior do que 22. Mantém 22 lá. E aí adiciono meu chefe direto de 3. O único chefe direto de 3, que é 1. Agora eu tenho uma situação onde eu já visitei o 2, né? Então removo o 2 da fila. Eu vou verificar que ele já foi visitado. Tá? Então, nesse caso, eu volto de novo para a fila. Removo 1.
marco ele como visitado e verifico a idade, que é menor do que 22. Nesse caso é 21. Como a fila agora está vazia, meu algoritmo BFS termina. Eu não tenho mais para onde ir. Tá? Então, nesse caso, eu retorno a idade mínima, que é 21. Certo? Esse é o pseudocódigo do BFS. Esse algoritmo ele é muito importante você aprender ele, certo? Aprenda mesmo esse algoritmo, porque é uma das formas mais eficientes de você caminhar no grafo. Tá? Existe também um algoritmo DFS, D de dado, DFS, Deeper First Search, ou busca em profundidade, certo? BFS, busca em largura, DFS, busca em profundidade. Basicamente, esse algoritmo usa uma fila, ó. Você adiciona o vértice na fila e entra no loop. E passa por aqueles passos que eu mostrei, né? Remove o elemento da fila, marca ele como visitado e adiciona todas as arestas adjacentes a ele. Nesse código aqui não está mostrando como você verifica o valor mínimo, mas isso é um if, né? Você vai adicionar um if aqui dentro, basicamente, só isso. Eu não coloquei isso aqui porque isso é algo específico daquele problema. Não necessariamente você vai usar esse tipo de coisa em todos os problemas. Tá? Então, uma outra coisa interessante é que a única diferença entre DFS e BFS é que nesse caso você vai usar uma pilha aqui. Tá? Em vez de ser uma fila, você vai usar uma pilha. Ok? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a professora Iana por todo o apoio. E até mais, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Obrigado.